E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar como é que a internet, com bilhões de coisas conectadas, simplesmente não vira um caos total e para de funcionar? Pois é, por trás de cada site que a gente acessa, cada mensagem que a gente manda, existe uma arquitetura genial que impede essa bagunça. É o design hierárquico de redes. E hoje a gente vai desvendar exatamente como essa estrutura, que é quase invisível, mantém tudo de pé e funcionando lisinho. A grande pergunta é essa, né? Como é que pode bilhões de computadores, celulares, servidores, todos falando ao mesmo tempo e a coisa funciona? Olha, posso garantir que não é mágica. A resposta está num design, num projeto incrivelmente inteligente que organiza todo esse fluxo de informação de um jeito que faz todo sentido. Mas, para a gente entender de verdade a genialidade da solução, a gente precisa primeiro entender qual era o problema. E tudo começa com um conceito bem simples, o da rede plana. Imagina só uma sala de conferências gigante, mas gigante mesmo. Agora, coloca cada computador, cada celular, cada dispositivo da rede lá dentro. Numa rede plana, quando um desses dispositivos precisa gritar, o que a gente chama tecnicamente de broadcast, todos os outros, sem exceção, são obrigados a parar o que estão fazendo para ouvir. Agora pensa nisso com milhares de dispositivos gritando ao mesmo tempo. É a receita para o caos. E claro, esse caos todo tem um preço bem alto. Toda essa gritaria consome uma largura de banda absurda, o que deixa a rede lenta para todo mundo. O desempenho geral, vai lá para baixo. E o pior, se alguma coisa dá problema, tentar achar a origem da falha é que nem procurar uma agulha num palheiro gigantesco. Resumindo, é uma estrutura que não escala. Simplesmente não dá para crescer desse jeito. Ok, então como é que a gente começa a colocar ordem nessa bagunça? O primeiro passo é entender que a rede precisa tratar cada dispositivo com duas identidades que são diferentes, mas igualmente importantes: um nome e um endereço. E a analogia para explicar isso é perfeita. Olha só. Pensa no endereço MAC como se fosse o seu nome. Ele é único, veio com você de fábrica e não muda. Já o endereço IP é como o endereço da sua casa. Se você se mudar de cidade, o endereço muda. Um diz quem é o dispositivo, o outro diz onde ele está naquele momento na rede. Simples e genial. E o mais legal é que a própria estrutura do endereço IP já dá uma pista dessa organização. Ele é quebrado em duas partes. Uma parte que identifica a vizinhança, ou seja, a rede local onde o dispositivo está, e outra parte que aponta para a casa específica, que é o dispositivo em si. Uma ideia brilhante de tão simples. E aqui está o pulo do gato. Do mesmo jeito que uma carta dos Correios precisa do nome do destinatário e do endereço completo para chegar certinho, um pacote de dados na rede precisa das duas coisas, do endereço MAC e do endereço IP. Se faltar um dos dois, a comunicação simplesmente não acontece. Fim de papo. Beleza. Com esses conceitos na cabeça, a gente chega na grande solução. A resposta que permite que redes gigantescas, como a própria internet, funcionem de um jeito eficiente e organizado. O modelo de design hierárquico. Então, para substituir aquela sala gigante e barulhenta que a gente imaginou, os engenheiros criaram um mapa, uma planta inteligente. Um projeto que divide a rede em 3 níveis, 3 camadas, onde cada uma tem uma função muito clara e específica. Essa é a base da famosa arquitetura de 3 camadas. E a melhor forma de visualizar essa arquitetura é com uma analogia de trânsito, de uma cidade. Lá na base, a gente tem a camada de acesso. Pensa nela como as ruas locais do seu bairro, onde as casas, ou seja, os dispositivos, se conectam. No meio, temos a camada de distribuição. Ela funciona como os grandes viadutos e avenidas que conectam os diferentes bairros. E lá no topo, a camada de núcleo, ou core, que é a superrodovia, a autoestrada de altíssima velocidade que liga tudo. Agora, vamos dar um zoom nessa pirâmide e entender o que cada camada faz, começando lá de baixo, pela fundação de tudo. A camada de acesso é literalmente a porta de entrada da rede. É aqui que o seu computador, seu celular, a impressora, a TV, todo mundo se conecta, seja por um cabo no switch ou pelo Wi-Fi no ponto de acesso. É o ponto de contato inicial, onde cada dispositivo ganha seu endereço na rede local. Subindo um nível, a gente encontra a camada de distribuição. Pensa nela como se fosse o centro de triagem dos Correios, um carteiro super inteligente. Ela pega o tráfego que vem das várias redes de acesso e, usando roteadores, toma decisões. Ela que define para onde cada pacote de dados tem que ir. É ela que garante que uma conversa entre 2 vizinhos fique só no bairro sem precisar pegar a rodovia principal.
E finalmente, no topo da pirâmide, a joia da coroa, a camada de núcleo, o famoso backbone. Aqui, meu amigo, a conversa é outra. A única missão dessa camada é uma só: transportar volumes gigantescos de dados na maior velocidade possível. Não tem filtro, não tem política complexa, aqui é só velocidade e confiabilidade, com links redundantes para garantir que a rede nunca, jamais pare de funcionar. É a espinha dorsal de tudo. Então, na prática, como é que um dado viaja? Bom, seu PC, lá na camada de acesso, envia um pacote. Esse pacote sobe para a camada de distribuição. O roteador lá olha e fala: opa, isso aqui precisa ir para outra rede, lá longe. Então ele joga o pacote na rodovia expressa do núcleo. O dado viaja em altíssima velocidade e quando chega perto do destino, o processo se inverte. Ele sai da rodovia, desce pela distribuição do outro lado até a camada de acesso correta e pronto, chegou no destino final. Ok, o modelo é elegante, a gente entendeu a teoria. Mas na prática, no dia a dia, por que essa organização toda realmente importa? O que a gente ganha com isso? Os benefícios são gigantescos. Primeiro, a rede se torna escalável. A gente pode adicionar novos bairros inteiros sem atrapalhar o trânsito da rodovia principal. Segundo, ela fica muito mais eficiente, porque aquela gritaria toda, o broadcast, fica contido em cada bairro, sem congestionar as vias principais. Terceiro, confiabilidade. Com rotas alternativas no núcleo, se uma estrada fecha, o tráfego é desviado por outra. E, por fim, fica muito mais fácil de gerenciar. Se tem um problema num bairro, você sabe exatamente onde procurar, sem ter que parar a cidade inteira. E essa é a grande lição de hoje, pessoal. Um bom design de rede é muito, mas muito mais do que só plugar um monte de cabos. É sobre construir uma arquitetura, um sistema de comunicação que não seja só rápido, mas que seja inteligente, organizado e, principalmente, resiliente. Ou seja, capaz de se recuperar de falhas. É a diferença fundamental entre uma sala barulhenta e caótica e uma cidade inteligente e bem planejada. Para continuar essa discussão, saber mais sobre os cursos da Labsnet e tirar dúvidas, faça parte da nossa comunidade exclusiva. O link para o nosso grupo no Telegram e o canal do YouTube, https://youtube.com/labsnetto, estão na descrição deste vídeo.